dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Suzane Cassiani, da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim é uma honra estar participando desse momento de formação do terceiro curso de Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina, né? Então, queria agradecer muito essa oportunidade ao professor Celso Sanches, ao GEASUR, né, que contribuiu aqui com algumas ideias e com essa possibilidade da minha participação, né? Fico muito honrada. Fizemos um caminho bastante interessante a partir de um convite que a gente tem da CAPES para coordenar o programa de formação de docentes e ensino de língua portuguesa no Timor-Leste, né? Era um programa que existia desde 2005, mas nenhuma universidade havia acompanhado, né, esse pessoal que ia para lá, que eram 50 professores brasileiros, para ajudar então na formação dos professores timorenses, cujo país ficou independente em 2002. Né? Essa vivência, né, num país diferente, que estava sendo submetido a vários processos de uma nova colonização, fez com que a gente repensasse como nós também estávamos colonizando esses professores, esse país, ou recolonizando, ou causando efeitos de colonialidade, né? Do saber, do poder e do ser, a partir do ensino da ciência, né? Uma ciência que é dita como neutra, verdadeira e muitas vezes sem história, né? Então, uma ciência que parece que cai do céu e a partir daí apaga outros saberes, né? Acaba silenciando outros saberes. Então, para enfrentar essas desigualdades sociais, essas injustiças sociais, né? O nosso grupo tem tentado enfrentar o racismo, o machismo, a LGBTfobia, preconceitos de classe, entre outros, né? E repensar que ciências a gente deve ensinar, então, nas escolas, na educação formal, na educação não formal, na educação informal, o que a gente quer, quais são os parâmetros para trabalhar essas questões, né? Nós temos trabalhado principalmente nos estágios, né? Na licenciatura de Ciências Biológicas, desde a escola pública até a classe hospitalar, presídios, aldeias indígenas, a educação de jovens e adultos, a educação não formal em parques ecológicos, enfim, sempre tentando trazer aspectos que vão trabalhar esses enfrentamentos das injustiças sociais. Nós, analisando os livros propostos por Portugal, né, a gente percebe então que apesar de um projeto bonito feito pelas universidades, colegas nossos, não existe uma participação dos professores timorenses na elaboração dos materiais didáticos. Então, são materiais didáticos elaborados por estrangeiros, né, dentro de um território que fica na Ásia, e aí você vê exemplos contra os agrotóxicos, e lá no Timor a maioria agricultura familiar, né? Mas não existe agrotóxico, plantações de eucaliptos lá não tem, então muitos exemplos fora da realidade do Timor, né? E muitas vezes exemplos que detonam, né, a cultura local, né? Inclusive com a medicina tradicional, que é muito utilizada, né? É um povo muito resistente, eles sofreram muitas invasões, então eles têm um conhecimento popular sobre a medicina tradicional
muito forte, né? Os herbatários, e aí vem um livro que vai subalternizar então esse conhecimento, né? Tratar o conhecimento científico como um conhecimento mais hierarquizado, um conhecimento mais valorizado, né? Então uma hierarquização do saber, que a gente considera que para a gente que tem um imaginário colonial, isso vai ser reforçado, isso vai ser assumido, né, pelos educadores, sem uma intencionalidade. É isso que eu tinha falado há pouco. E aí a gente tem as provas internacionais, as avaliações internacionais como o PISA, por exemplo, né, que vão reforçar, né, esses efeitos, inclusive temos estudos de que as provas são diferentes, né? As provas do Brasil e de Portugal são provas, posso dizer que as de Portugal são mais fáceis, né? Por várias formas de correção, e a gente paga muito dinheiro para o PISA acontecer e para depois os nossos governantes ficarem criticando que o Brasil é um país que não tem educação, né, de qualidade. Então, eu acho que o PISA ele acaba agravando, então, à medida que você tem um currículo internacional, né? Então, a gente vai chamar isso também de uma transnacionalização de currículo, né? Isso vai reforçar, então, a subalternização dos povos, né? Causando dependências de várias formas, inclusive econômica. Dentro do Brasil, a gente vê isso também quando a gente olha os livros didáticos, os quais muitos têm conceitos focados, exemplos focados na região sul e sudeste, né? E a gente está chamando isso de transregionalização de currículo, que vai então permear continuar, né, essa perpetuação aí de subalternidade, provocando diferenças entre as regiões aí do Brasil, né? Tem muitas questões, na verdade. Quais temas são relevantes para aquela comunidade que a gente está trabalhando? Quem define a relevância desse tema? Paulo Freire traz a questão do tema gerador, né? Mas muitas vezes os estudantes eles percebem, a comunidade em geral não percebe determinadas questões que a gente gostaria de trabalhar como problema. Então, como fazer isso, né? Como co-construir um problema, né? O que é um problema? Como se define esse problema? A partir de quê? A partir de quem? Qual o olhar daquele que percebe determinado problema? E qual o olhar daquele que não percebe determinado problema, né? Como se constrói essa noção de relevância quando você vai fazer um trabalho numa comunidade? Como lidar com o não problema? Como aprender a construir um problema? Num cenário de intervenção, por exemplo, como que a gente interage numa comunidade? A gente está cansado de ver trabalhos que a universidade faz que é hierarquizado, né? Que é de cima para baixo, sem levar em conta as pessoas que estão sendo envolvidas, né? Então, a ideia nessa interação com a comunidade é evitar a ideia de colonização e hierarquização de saberes, né? Enfatizar o diálogo de saberes e a negociação de sentidos. Os sentidos construídos na linguagem, eles são polissêmicos. As pessoas podem entender de diferentes formas. Eu sempre digo para meus alunos, mosquito da dengue, tem campanhas internacionais que são sobre a dengue, e assim, a simples palavra mosquito, ela é entendida diferentemente em vários estados, né? São Paulo, por exemplo, mosquito é a mosca que vive nas cozinhas e tal. Então, pensar nessa questão do funcionamento da linguagem também é importante.
Pensar quem são esses atores, traçar perfis, entender, compreender, ouvir, né? Qual é o grupo social relevante dentro desse cenário de intervenção? Como reconhecer os saberes daquela comunidade? Quais são seus interesses, problemas, lazer, angústias, condições, né? Quais são as diferenças de conhecimento? Diferentes conhecimentos que estão mergulhados, estão intrínsecos aí dentro da comunidade, né? Por exemplo, os conhecimentos ancestrais. Que papel a gente deve assumir enquanto coordenador de um projeto ou quanto responsável por um projeto? Como trabalhar de forma simétrica, né? De uma forma que a gente possa ouvir, né, essas pessoas, levando em conta que os sentidos têm deslizamentos, né? Que as palavras não são transparentes, que as palavras são polissêmicas e que existem diferentes formações discursivas. Por exemplo, a palavra terra, ela pode representar para o MST, para o geólogo, para um fazendeiro, de diferentes formas, né? Então, qual é a formação discursiva que a gente está tratando quando a gente está trabalhando, então, dentro de uma intervenção? Quais os instrumentos a gente pode construir para ter acesso a um perfil da comunidade? Ouvindo essas pessoas? De que forma? Né? Quando a gente faz perguntas, muitas vezes a gente dá respostas do que a gente gostaria de ouvir. Então, o fato das pessoas terem antecipações sobre o que a gente gostaria de ouvir interfere, então, na produção desse discurso, desse sentido, né? O que mais é importante? Um diário de campo com observações que façam uma ruptura, que tentem fazer uma ruptura com o olhar viciado que a gente tem, né? Como escrever uma cartilha ou um manual que leve em conta questões pertinentes e importantes para todos, né? Tanto para quem está fazendo essa intervenção, para quem está participando ativamente também na construção dessa intervenção, né? Ou seja, todo mundo, a ideia é que todos contribuam, né, nessas pedagogias decoloniais, né? Então a ideia, que eu acho, só para finalizar, né, pelo menos da nossa parte, como um grupo de estudos e pesquisa dentro da universidade, né, é não ficar numa postura apenas contemplativa sobre esses problemas, né? Avançar sobre esses problemas, avançar de uma forma que a gente possa anunciar alguns caminhos. A gente, não só a universidade, né? É uma coisa construída, co-construída, como eu disse antes. Então, pensar em práticas comprometidas com questões sociais, né? Com temas locais, temas da América Latina, temas do Brasil, temas da cidade, temas do bairro que a gente está atuando, né? Aprender com a resistência, né? Eu acho que os movimentos sociais em prol dos direitos humanos têm nos fortalecido muito, né? O movimento LGBT, o movimento negro, o movimento feminista, né? Eu acho que isso está chegando agora nas universidades em função desses movimentos, né? E acho que para trabalhar essa ciência engajada, né, a gente tem que ouvir muito, né? Ouvir muito mais do que predicar. É isso, muito obrigada. Espero ter contribuído. Tem os slides aqui, posso encaminhar para vocês. E quem sabe possamos nos ver nos próximos encontros. Um grande abraço.